A paz do Senhor, queridos amigos e irmãos que nos acompanham de perto e de longe. Sejam todos muito bem-vindos a mais um FamaCast Rede Farol. Eu sou o pastor Matheus e você é o nosso convidado de honra. Meus amados, hoje nós, infelizmente, a gente está indo para a última lição do trimestre, mas fiquem tranquilos que todo trimestre tem revista, né? Então, semana que vem a gente já vai estar com a próxima lição. Então, a gente está chegando ao fim dessa revista Os Discípulos de Jesus Cristo, comentados aí pelo pastor Eliel Araújo de Alencar. Revista muito boa que nos trouxe, né, ao longo desse trimestre uma reflexão acerca de pontos muito importantes da vida cristã em geral. Todos os episódios estão gravados no nosso canal do YouTube. Se você perdeu algum, se você quer maratonar, se você quer fazer uma série na sua igreja, né? A gente pode contribuir de alguma forma. Antes de nós apresentarmos aqui os nossos comentaristas da vez, eu queria te dar aí uns 10 segundinhos para você se inscrever nesse canal se você não é inscrito. Compartilhar com quem você acha que vai poder estar contribuindo, né, edificando. Curtir e comentar. Contar pra gente onde você nos assiste, contar pra gente se você teve alguma experiência aqui com esse podcast. Por que a gente pede isso? Porque todas as vezes que você faz essas coisas, você mostra pro YouTube que esse conteúdo ele é relevante. Então o YouTube ele vai mostrar esse conteúdo para mais gente, né? E isso nos ajuda muito. E a nossa missão aqui não é outra senão glorificar a Deus e edificar a igreja, né? Para isso que nós estamos aqui. Bom, então sem mais enrolação, nós estamos aqui com ele, pastor Miqueias França, que é um amigo, pastor, conferencista, pregador, né? Que está aí viajando no Brasil. e é um amigo, serve também aqui na Defama Sede, né? Muito bom ter o senhor conosco mais uma vez, pastor. Dá o seu alô aí pra galera. Glória a Deus. Paz do Senhor, pastor Matheus. Paz do Senhor, pastor Fábio. Paz do Senhor a todos que estão conosco aqui ligados, né? Em mais uma edição poderosa. Para mim é uma alegria poder comentar, fazer parte desse tempo que o Senhor tem estabelecido, comentando a palavra de Deus. Eu também não posso deixar de cumprimentar os nossos pastores presidentes, pastor Abinaí Vargas, a nossa pastora Meire, né, toda a nossa liderança e toda a nossa cobertura espiritual. Nós que estamos pregando a palavra de Deus aí, pastor Matheus, e somos abençoados por Deus, né, em termos de uma liderança que nos apoia, nos incentiva, nos ensina, nos instrui, nos direciona. Então eu preciso deixar minha gratidão aqui a Deus pela vida deles. É uma honra também poder comentar a 13ª, né, lição que trata de um tema central aí da fé cristã. Amém, amém. E conhecido de quem já é mais assíduo aqui do podcast, pastor Fábio Borba, amém. Também aqui é um dos pastores auxiliares aqui na Defama Sede, tem frutificado muito também, tem sido uma coluna forte aí que tem servido, né, em várias áreas. Pastor Fábio, amém. Também dá o seu alô. Quero então agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer a Deus pela vida do pastor Matheus, né, que sempre tem sido bondoso com a gente, nos convidando para esse projeto tão especial. Cumprimentar aqui também, como fez bem menção, o pastor Miqueias, a nossa liderança, o pastor Abinair, pastora Meire, são pessoas extremamente especiais para nós, né? E a gente vê os frutos disso, a gente vem colhendo isso, a forma com que eles levam o reino vai além da gestão, né? O cuidado Sim. com pessoas, a preocupação, e é nítido, e o crescimento é consequência desse cuidado. Que Deus os abençoe de modo especial. Agradecer a Deus também pela vida aqui do pastor Miqueias. Para mim é uma honra, um prazer estar com vocês, ladeado aqui de pessoas que Deus tem levantado, sustentado. O pastor Matheus também à frente de um grande desafio, né, no pastoreio, e é uma alegria poder aprender com vocês e de algum modo contribuir nesse momento aqui tão especial. Obrigado. Amém, amém. Meus amados, eu sou muito feliz, muito grato a Deus pela oportunidade que Ele me dá, né, de fazer aquilo que eu amo, né, que é sentar com pessoas. Eu sempre gosto de andar com pessoas que eu considero melhores do que eu, e a gente poder conversar, como é enriquecedor, né? Sim.
como é enriquecedor as nossas conversas, podcast. Eu espero que seja enriquecedor para você também, que nos acompanha. Amados, então, lição de número 13 vai falar os discípulos de Cristo e a bem-aventurada esperança. Eu queria fazer menção aqui do texto de referência que o pastor Eliel propõe para a nossa conversa, que é 1 Tessalonicenses, capítulo 4, dos versos 13 até o 16. Diz assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Glória a Deus. Sensacional. Fantástico. Meus amados, então, eu acho que já ficou prenunciado aí, né, sobre o que nós vamos falar. Mas para aquele irmão que está nos acompanhando, que às vezes está iniciando na fé, né, que às vezes é um novo convertido, o que seria então para o discípulo de Cristo essa bem-aventurada esperança? Pastor Miqueias, Pastor Fábio. faça a vez. Glória a Deus. A bem-aventurada esperança, né? Que nos é proposta aqui. Eu até anotei, a esperança cristã não é um pensamento positivo, é uma promessa fundamentada, né? Muito bem. Fantástico. E nós aguardamos, como texto áureo aqui de Tito 2,13, né? Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. A expressão usada por Paulo aqui aponta diretamente para a segunda vinda de Cristo, né, pastor Fábio? Sim. E é a nossa maior esperança, né? É a maior promessa da igreja. Amém. Se tratando dessa bem-aventurança, se nós pudéssemos definir o que seria essa bem-aventurança, nada mais é do que a plenitude, né? É a plenitude em Cristo, nós alcançarmos essa recompensa. Charles Spurgeon disse a seguinte frase: o céu não seria céu se Jesus não estivesse lá. Então, o grande objetivo, a plenitude do céu, não se detém em paisagens, como a gente vê nas imagens, não se detém nas ruas de ouro. O céu é o céu porque Cristo está lá. A plenitude do céu, a centralidade é o próprio Cristo, né? Então, quando Paulo ele vai me fazer menção da segunda vinda e a gente vai falar sobre essa bem-aventurança, o maior desejo é ver Cristo, né? Inclusive tem canções que fazem menção disso, né? Primeiro eu quero ver Jesus quando eu chegar lá. Então, O senhor está falando do Stênio Márcios, né? tem também. Fui até um pouco mais antigo. O Voz da Verdade também tem uma canção. Né? Então, assim, lá verei meu pai, lá verei minha mãe. Mas primeiro eu quero ver Jesus. Mas também tem o Stênio Márcios também. Tem uma canção que fala muito sobre poética, isso. Né? Ele fala sobre isso. Então, né? acredito que essa é a grande recompensa, a plenitude de poder um dia olhar Cristo e desfrutar do que a glória dele tem para nós. Falar da volta de Cristo, né, pastor Fábio, pastor Mateus, é falar de um estado de vigilância, né? Não de um estado de medo. Exatamente. Né? Com certeza. Não se colocar nesse lugar do medo, mas de um estado de vigilância. De vigilância, de espera. O senhor tocou num ponto aí que é muito interessante, que é até uma pergunta que eu queria ter feito. Como que é essa nossa espera? Porque a esperança fala de espera. Eu espero, né? E como que é esse estado de espera do cristão? Como é que é? Eu posso cruzar os braços, né? É claro que quem está ouvindo aqui, que ouviu na nosso da semana passada, nós falamos que nós estamos em missão, né? Que o estágio da história que nós estamos da igreja é um estágio em missão. Mas vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre essa questão dessa espera. Eu acredito que o céu, como a própria palavra faz menção, né? O céu é conquistado por esforço. Olha só. Então, eu penso que se eu recebi, de fato, o amor de Cristo, eu preciso fazer parte de um exército que vai ao campo de batalha anunciando essa salvação. Né? Inclusive, o texto base, o texto de referência da lição, fala sobre o alarido,
né? Aham. E o alarido nada mais é do que um grito de guerra convocando para uma assembleia, convocando Fantástico. para uma ação. Então, enquanto Cristo não vem, o nosso papel é justamente sair gritando às ruas, né? Clamando Jesus às ruas e anunciando o evangelho a todos. Então, o esperar de braço cruzado, como quem está no aeroporto esperando o seu voo, né? Isso não condiz com a fé cristã. Né? Então, eu preciso expressar isso, eu preciso anunciar Cristo até que Ele venha. Então, acredito que o esperar não apenas no fato de aguardar por aguardar, mas como quem quer levar pessoas para lá também. Eu quero ver meus amigos lá, eu quero ver meus vizinhos lá, então a gente precisa anunciar isso, né? Falar disso. Eu costumo dizer que quem está indo para o céu gostaria de levar outros consigo, né? Exatamente. A esperança, ela blinda a nossa mente, principalmente, pastor Mateus, pastor Fábio, nesses dias de crise, de ansiedade, de instabilidade, né? Emocionais, globais. A esperança da volta de Cristo aqui, ela protege a nossa mente contra o desespero, né? E eu gosto de pensar assim, a esperança de Cristo, ela tem que nos blindar de qualquer que seja a ansiedade do futuro, né? Fantástico. Só voltar um pouquinho, eu achei interessante mais que o pastor Fábio ele comentou essa questão essa linguagem militar que Paulo tem, né? Isso. Paulo usa muitas expressões militares, né? Combati o bom combate, o alarido, né? Sim. Inclusive, eu não sei se é verdade, mas tem alguns estudiosos creem que Paulo possa ter alcançado alguma patente militar ou ter tido treinamento militar. Ele, como romano, né, de nascimento, né, era comum que aqueles mais destacados seguissem, né, carreira militar e tal. E ele usa muito esses termos, né? E me fez lembrar desse estágio de vigilância nosso. Na Segunda Guerra Mundial, pode ser que eu confunda algumas coisas aqui, mas para todos os efeitos, a guerra ela foi ganha no dia D. Foi quando, se eu não me engano, a Operação Fortitude foi uma forte operação de desinformação. Eles conseguiram desembarcar 200 mil soldados nas praias da Normandia, que eles marcharam, se eu não me engano, para Paris. Para todos os efeitos, a Segunda Guerra Mundial ela foi ganha no dia D. Só que entre o dia D e o dia V, foi quando de fato a guerra terminou, teve um período de 1 ano. E esse 1 ano foi o ano mais sangrento de toda a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, para todos os efeitos também, nós já somos mais que vencedores. Exatamente. Entendeu? Satanás, o inimigo das nossas almas, ele já está derrotado. Glória a Deus. Só que nós vivemos esse período entre o dia D, na cruz, e o dia V, na segunda vinda. Nós estamos nesse... É como um exército que conquistou um território. E o nosso estado de vigilância é a vigilância de quem vigia o território conquistado, né? Exato, é um estado muito de vitoriosos, mas vigilantes, né? Até que se consome. Eu achei fantástico. Você me fez lembrar desse quesito. E o pastor Miquel tocou num ponto também que eu acho interessantíssimo. Por quê? Se eu tenho essa bem-aventurada esperança, se eu tenho essa viva esperança, né, se eu vivo com essa certeza ela altera a forma como eu vivo nessa terra, a forma como eu encaro os problemas, a forma como eu passo, né, as intempéries da vida, né, o que muda na vida, se Cristo há de voltar, o que isso tem que mudar no meu ser, na minha forma de viver a vida? Muda completamente, né? A gente precisa, Só de fato... tudo, né? Tudo, né? Muda completamente. É o que está escrito em Marcos 13:33. Vigiai, porque não sabeis quando será o tempo, quando a vinda de Cristo ela ocorre. Então, acredito que se nós soubéssemos, ou se alguém soubesse o dia da vinda de Cristo, naturalmente que essa pessoa ela iria viver de forma totalmente errada, sabendo o dia, se consertaria, né, de última hora. E da mesma forma, se alguém também soubesse o dia da sua morte, né, com certeza essa pessoa viveria de modo que, sabendo que seria o último dia,
ela não iria trabalhar mais, né? Os boletos que tinham para pagar não faria sentido. Então ela se organizava. A turma que ficar resolve isso. A vida terrena já também não faria. Já não faria tão sentido assim, né? Inclusive, tem uma história que eu gosto de estar sempre mencionando em apelos, que um certo jovem chegou para o pastor da igreja e perguntou: pastor, qual o melhor dia para receber a Cristo? Né? Aí o pastor respondeu para ele da seguinte forma, falou: olha, o melhor dia de receber a Cristo é um dia antes da sua morte. Aí o jovem, né, questionou e disse: pastor, mas eu não sei o dia que eu vou morrer. Então o melhor dia para você, respondendo o pastor, disse, né, o melhor dia para receber a Cristo é agora. Então, não sabendo o dia, a gente precisa viver de forma digna do céu. Né? Sim. Como se hoje fosse o último dia. Como se hoje, de fato, fosse o último dia. Né? A gente até estava mencionando que no passado era de uma forma muito extremista a forma de colocar a vida, a volta de Cristo, onde as pessoas não podiam conquistar. Para que trabalhar tanto? Para que se esforçar para conquistar a casa própria, para comprar carro? A vinda de Cristo, ela não se trata disso. Né? Então, é viver o dia a dia com responsabilidade, sabendo da incerteza do amanhã, que a gente tem as nossas responsabilidades aqui na Terra, que somos seres terrenos, né? Mas vivendo agora como se Cristo fosse voltar exatamente hoje. Então, é exatamente isso, muda tudo. A forma como nós vemos a vida, por exemplo, as notícias não podem nos abalar. Maravilha. Né? Inclusive, estavam fazendo menção na Ásia de um novo vírus, né, surgindo por aí, algumas notícias destacando isso, e isso vem trazendo um certo desespero para algumas pessoas novamente, pelo fato que nós passamos por uma pandemia há poucos anos atrás. Mas o cristão está sempre olhando para cima. Essa é a esperança. Eu olho para cima de tudo isso, acima dessas circunstâncias, porque nós temos algo maior que nos aguarda, onde tudo isso será dissipado e selado de uma vez por todas. Né? Como diz 1 Coríntios 15:52, né? O nosso corpo será transformado. Isso aí já não importará mais, né, pastor? Deus, exatamente. E 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17, a esperança é que nós encontraremos o Senhor nos ares. Fantástico. Né, pastor Mateus? Fantástico, fantástico. O senhor me fez lembrar de um livro que eu li num momento assim da minha vida que eu precisava ter lido ele, sabe? Um livrinho pequenininho de Tolstói, Lev Tolstói, aquele que escreveu Ana Karenina, né? Escreveu A Morte de Ivan Ilitch, um escritor clássico da literatura russa, muito conhecido. E ele escreveu um livretinho que é muito raro ele escrever sobre ele mesmo. Ele escreveu esse livro que chama Uma Confissão. E aí ele conta a experiência dele, depois de já viver o auge, depois de já ter escrito Ana Karenina e a sua outra obra-prima, esqueci agora, me fugiu, cara. Ele começou a atravessar um estado de depressão muito, muito ferrenho. E aí, nesse estágio de depressão, ele começou a querer a morte. Ele começou a pensar muito no suicídio. E tem um momento no livro que eu gravei. Ele falava, no livro, Uma Confissão, ele fala assim: eu sabia que eu nunca teria coragem de tirar minha própria vida, mas como eu queria me desprender dessa vida. Né? Como eu torcia para que acontecesse alguma coisa. E aí, a grande virada de chave dele foi quando ele começou a olhar para os muriques, que era a classe trabalhadora. Tolstói ele já vivia na elite russa de São Petersburgo, né? Ele frequentava os clubes da elite. E ele começou a olhar para os camponeses. E ele viu que os camponeses russos, eles eram muito mais felizes, muito mais confiantes, esperançosos da vida do que ele, que tinha tudo, e eles não tinham quase nada. E quando ele começou a investigar, ele conta isso no livro, é fantástico. Quando ele começou a investigar o que eles tinham que ele não tinha, é que eles tinham Deus. Olha isso. E eles tinham esperança de que tudo nesse mundo passaria e que eles tinham uma recompensa eterna na glória. E aí tem até uma frase que eu grifei no livrinho, tá lá em casa esse livrinho. Ele fala assim, ó: percebi que eu só tinha vida e vivia verdadeiramente quando eu me aproximava de Deus. Glória a Deus. Né? Então, fantástico. E muda a nossa mentalidade mesmo, né? Eu até grifei aqui, pastor José Crossi, que comentou a Betel de 2006, ele fala assim, ó: Paulo coloca essa esperança como bem-aventurada,
Para muitos tem sido melhor imaginar que não existe Deus, inferno, céu. Assim eles estão livres para fazer o que quiserem e pecar sistematicamente sem nenhum compromisso com Deus. A esperança deles é só para esta vida. Nós, porém, esperamos por Cristo só nesta vida. Nós, porém, se esperamos, né, por Cristo só nessa vida, seremos os mais miseráveis dos homens. É o que Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios, né? Então, há esperança para o nosso futuro. No Novo Testamento, a palavra eterna, ou que diz respeito à eternidade, faz-nos lembrar de uma vida que não possui fim. Portanto, eterno é tudo que é próprio da natureza e característica de Deus. A esperança do cristão é que um dia ele compartilhará a própria vida de Deus. Uau, olha que fantástico. Extraordinário, né? Extraordinário. Esses dias eu estava ministrando uma palavra em Atos dos Apóstolos, capítulo número 1, versículo 3, quando fala da ressurreição de Jesus e dos últimos 40 dias dele aqui na terra, né? E como ele gastou esses últimos dias aqui, né? Ele não fez nenhuma viagem, não fez nenhuma cruzada, né? Nenhum ajuntamento de pessoas. Ele voltou para os lugares de aliança, lugares que ele tinha amizades. Ele voltou para chamar outras pessoas para viverem a vida dele, né? Ele gastou os últimos dias na terra chamando outros para viverem a vida dele. Fantástico, fantástico. Uma coisa que foi dita aqui, a gente tem batido muito nessa tecla, né, de que o céu ele só é o céu porque Cristo está lá. E eu me lembrei, o pastor Paul Washer, ele tem um negócio que ele fala que é fantástico. Ele usa o exemplo do casamento. Ele fala assim, olha, eu amo a minha esposa. E eu amo ela hoje muito mais do que eu amava no princípio, quando eu comecei a namorar com ela. Ele fala, não é porque... Aí ele até fala, gente, vocês orem por mim que eu vou voltar para casa, mas eu vou falar aqui, mas não é porque ela tá mais jovem hoje, que ela não tá. A idade chegou para mim, chegou para ela também. Então não é questão de atração física. Eu amo muito mais ela, porque nesses 30 anos que eles são casados, eu hoje conheço muito mais sobre ela do que eu conhecia no começo. E quanto mais eu conheço ela, mais eu a amo. E ele fala, com Deus é assim. E é por isso que a eternidade começa aqui. Se você é aluno de EBD, né, que está assistindo a gente, se você é que assiste aqui, é um aluno assíduo aqui também do nosso podcast, é porque você também tem esse assombro, né? Essa volição, esse desejo de conhecer coisas de Deus. Como é fantástico quando a gente conhece e a gente descobre coisas novas sobre Deus. Com certeza. A eternidade, ela não vai ser entediante, porque coisas muito boas só podem ser muito boas por um período de tempo. Comer picanha é muito bom. Muito bom. Mas se você comer todo dia, vai chegar uma hora que você vai querer comer uma carne moída. Você vai querer comer um fígado, né? Porque algo muito bom só pode ser muito bom por um período de tempo até enjoar. Sim. A gente nunca vai enjoar do céu porque nós conheceremos a Deus infinitamente, porque os seus atributos são infinitos. Então vai ser sempre esse sentimento de descobrir algo novo sobre Deus, né? A gente vai viver esse frenesi sempre, porque Deus ele é eterno em seus atributos, né? Fantástico isso, né? Isso é maravilhoso. Por isso, diante do discorrer da lição, a gente está falando muito sobre a questão do se preparar para esse dia, né? Sim. Hebreus, inclusive a lição até faz menção desse texto, Hebreus 12:14. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. E a palavra santificação, ao longo dos anos também, ela foi muito mal interpretada. Uhum. A palavra santificação muito no sentido de subserviência, no aspecto do medo, não por amor, como o pastor Mateus acabou mencionando aqui, né? Por que não pelo medo? Por exemplo, uma esposa que cozinha para o marido por medo dele. Isso não é um relacionamento saudável, né? Ou o marido que faz algo pela esposa, porque se ele não fizer, ele tem medo que ela faça algo com ele. Então isso não é um relacionamento saudável. Eu senti que teve uma confissão. Então não faz não para mim. Então assim, o meu propósito enquanto nós estivermos aqui, o propósito é fazer de fato
porque amamos e temos interesse em conhecer mais a pessoa de Deus. A própria palavra faz menção disso, né? Buscamos, né? E prossigamos em conhecer a Deus, ao Senhor. Amém. Então, e esse buscar e esse prosseguir fala justamente disso, dessa plenitude, onde a gente passa toda a nossa vida aqui, não iremos conhecer, e na eternidade muito mais, né? Essa frenesia, esse desejo. E essa santificação fala justamente sobre separação. Esse é o significado da palavra. Fantástico. Né? Me separar para algo muito maior. Então, às vezes, o ímpio, ele olha para o crente e fala, mas crente não pode beber, crente não pode fumar, crente não pode prostituir. Quem diz que não pode? Não é? Quem diz que não pode? A questão é que agora eu sou livre, Cristo me libertou a tal ponto que eu sou livre, liberto da prostituição, liberto do vício, liberto de tudo isso que me afasta de Deus. É uma mudança de mentalidade. É uma mudança de mentalidade. Quem está preso nisso, né, que não consegue sair disso, é porque não conheceu a pessoa de Cristo. Nós agora temos a opção de escolher. Né? Eu quero o céu, eu quero a eternidade, eu quero viver em santificação. Porque, de fato, a gente tem a oportunidade para fazer o que quiser. Mas, por ter conhecido a Cristo, agora nós somos livres, né? E livres nele. Quem conhece o Senhor, quem se relaciona com o Senhor, quem tem uma esperança viva, né? Sim, essa exatamente. esperança motiva o serviço. Com certeza. Muito bem. Essa esperança motiva a santificação. Exatamente. O pastor Fábio citou. Essa esperança, e ela sustenta a perseverança, né? Na esperança que nós temos da segunda vinda, né? E é isso, né? Quem espera Cristo, ele tem por objetivo abandonar a vida carnal. Sim. Né? Eu acho muito interessante, porque todas as vezes que a gente vai conversar com uma pessoa assim, que não tá não conheceu o evangelho de fato, eles costumam dizer que nós somos massa de manobra. Sim. Que nós é que estamos dentro de uma caixinha engessada, assim, não pode, como se nós estivéssemos presos, né? Só que, na verdade, é o completo oposto. Os livres somos nós, eles que estão presos. Né? E eu sempre caio em Efésios 2. Paulo vai dizer, né, que igual aqueles que estão no mundo, como nós também andamos outrora, eles andam segundo o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que ele está falando de Satanás, e segundo os desejos da carne. Então, eles estão presos, aprisionados, pelo menos, pelo mundo, por Satanás e pela própria carne. Meu Deus. E nós estamos livres. Os livres somos nós, né? Exatamente. Fantástico, né? É muito bem colocado isso. Inclusive, nós passamos há poucos dias aí pelo carnaval, né? Sim. Gerou-se aquela polêmica, inclusive nas redes sociais, sobre uma escola de samba que retratou a família tradicional dentro de uma lata, né, em conserva. Curiosamente, de forma indireta, eles acertaram. Sim. Né? Porque, de fato, nós estamos em conserva para o dia do Senhor. Exato. Né? Porque, tanto é que se a conserva ela for aberta, e se não for consumida ali por um determinado prazo de tempo, ela vai perder o sabor, ela perde, enfim, vai se perder. Então, na verdade, nós estamos em conserva sim, não foi uma ofensa, foi, na verdade, um retrato daquilo que o cristão segue em conserva do mundo. Enquanto o mundo desconserva, nós seguimos conservados. E é uma ação nossa? É o Fábio que se mantém conservado? Não, é a ação do Espírito Santo em nós, porque em mim mesmo não há nada de bom, a não ser o Espírito Santo de Deus que trabalha para que nós abandonemos esse mundo carnal para almejar algo superior, né? Que é a eternidade. Fantástico, fantástico. E uma coisa que eu achei interessantíssima nessa revista é que não tem como, todas as lições elas se completam, né? Nós falamos aqui sobre santidade, nós falamos sobre bom ânimo, agora nós estamos falando sobre esperança. O pastor Fábio falou que não tem como você esperar se você não tiver o Espírito Santo, né? Então que foi a lição passada. Então tudo vem se completando e isso é fantástico, né? Mas quando a gente olha para essa espera, né? Essa espera do céu, ela de alguma forma, ela pode diminuir a nossa responsabilidade aqui, nessa terra? Quem aguarda a vinda do Senhor, né? Interessante que eu até grifei aqui, que há uma conexão entre a esperança e o servir. Exatamente. Né? Porque quem tem certeza da volta de Cristo influencia, né? A volta de Cristo influencia nossas atitudes.
diárias. Né? Quem aguarda o Senhor trabalha como quem vai prestar contas a Ele. Fantástico. Aí a gente entra naquela parábola, né? Inclusive, o servo fiel, né? Mateus Aham. 24, dos versículos 45, 46 em diante, é poderoso. É poderoso, né? O sermão escatológico de Cristo, inclusive, né? Mateus 24. Exatamente. Esse esperar, né? Falando sobre responsabilidade, o esperar Cristo não se trata de uma vida passiva, né? É um esperativo. É uma esperativa. Fantástico. Né? Irmão, não tem como. Quem está cheio do Espírito Santo, né, pastor Mateus? Você lê a palavra de Deus, aquilo salta assim dos seus olhos, faz arder o seu coração. Você está na fila da padaria, o Espírito Santo te conduz a ministrar uma palavra por alguém, né? Então, e mesmo que às vezes você não está no seu melhor dia, Deus cria situações, circunstâncias, de modo que o nome dele seja glorificado e você ainda aprenda uma lição com aquela situação. Vou até mencionar aqui algo, um certo dia, isso há um tempo atrás, né, aquela vontade de crescer e de prosperar, e não tinha dinheiro para nada, recém-casado, uma dificuldade financeira terrível. Eu me lembro que eu tinha R$300 guardado, separado para o dinheiro do aluguel na época. E eu saí para uma reunião, numa região nobre aqui de Goiânia, ali no Jardim Goiás, e aquela reunião parecia que ia resolver todos os aspectos da minha vida financeira, e de fato parecia mesmo. E, enfim, pisando nas alturas, mas sabendo que a minha realidade não era uma das melhores, né? Uhum. E eu resolvi aquele dia antes de sair, eu falei, eu vou levar esse dinheiro. Levei meus R$300, levei. E quando eu saí, tinha um senhor na porta daquele restaurante, convulsionando, passando mal de fato. E estava eu e um amigo meu, e assim, situação séria mesmo a situação dele. E a gente socorreu ele ali, as pessoas passavam e nem ligavam mesmo de fato, né? A gente perguntou o que ele estava fazendo ali, ele disse que morava no interior, mas a mãe dele estava para ser despejada de casa, e ele não tinha o que fazer, e perguntou se a gente tinha condições de pelo menos levar ele numa rodoviária, né? Que era a rodoviária ali do centro. E na hora eu falei, gente, eu perguntei quanto que era o aluguel dele. Eu falei, quanto que é o seu aluguel? R$300. O Espírito Santo já comunicou. Aí eu falei, Deus, mas é os meus R$300, né? E mais do que nunca, eu falei, eu não tinha o costume de levar dinheiro, assim, era o dia que eu tinha guardado, né? Então eu me desfiz, eu me desprendi daquele valor, né? Para aquela pessoa, e falei de Jesus para ela. Se está crente ou não, né? Se está firme nos caminhos do Senhor, eu não sei dizer, mas a vida cristã ela é ativa, não é uma espera passiva. Então parece bobagem, Fábio, tá, mas e se ele fosse estivesse te enganando? Poderia. Ele vai prestar contas. Quem vai prestar conta é ele. Então, mas o meu papel de ser sensível a uma necessidade, né, humana ali, mais do que isso, poder ter pregado o evangelho para ele, isso me ensinou muito mais. Talvez eu tenha aprendido muito mais com isso do que ele que recebeu. Se impacta, né, a gente? Isso. Eu me lembrei de um provérbio, acho que é um provérbio chinês, não sei. Do monge e do escorpião. Já ouviu? Não. Diz que um monge estava andando com seu aluno assim, e aí veio um escorpião afogando na beira do rio. Aí ele foi lá para pegar foi para pegar, o aluno foi e puxou, não, mestre, não faz isso não, é venenoso, o bicho é peçonhento. Segunda vez ele foi tentar, o aluno puxou, ele, não vai não. Terceira vez ele conseguiu, tirou o escorpião, colocou na terra, o escorpião picou a mão dele, e ele adoeceu muito com o veneno. E aí quando o aluno chegou, falou assim, mestre, mas por que o senhor fez isso? Aquele bicho é peçonhento, traiçoeiro, aquele bicho engana, ele é venenoso. A resposta do mestre foi, o escorpião agiu segundo a natureza dele, eu agi segundo a minha. Meu Deus, pronto. Né? Então, o cristão, o discípulo de Cristo, ele tem que agir segundo a nova natureza, independente das consequências, né? Fantástico. A esperança não nos afasta da responsabilidade, né? Exatamente. Pelo contrário, ela aumenta a nossa responsabilidade. E o peso da graça, nesse aspecto, se torna muito maior do que o peso da lei, se a gente for analisar nesse contexto, porque os mandamentos se resumem em 2, né? Sim. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, se a gente for analisar a amplitude disso, nos torna muito mais responsáveis, né? Com certeza.
Eu costumo dizer, quando a gente olha para essas questões de lei e graça, a lei, como Paulo vai dizer lá em Gálatas, ela nos conduz, ela nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Porque a gente não consegue cumpri-la. Exatamente. Então a gente precisou de alguém que cumprisse por nós. E agora, uma vez salvos pela graça, Cristo nos devolve para a lei. Fala assim, agora que eu fui salvo, o que eu faço? Cristo, amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele devolve a gente para a lei, mas não para justificar, né? Sim. Mas sim como a consequência de quem já foi salvo pela graça. Muito bem então colocado. é fantástica essa questão dessa espera ativa, né? Exatamente. Amados, então, caminhando já, né, para nossa conclusão, os amados têm algo a dizer, assim, para marcar aí, pra gente fazer aquele corte, pra você colocar no seu Instagram, assim, pra ser compartilhado. Na verdade, essa esperança do discípulo, essa esperativa, eu gosto de dizer sempre também, pastor Miqueias, aqui, Cristo ele influencia até a cultura. Com certeza. De um ambiente, de um local. Então, não dá para aceitar a ideia de que um ambiente onde pessoas receberam o Espírito Santo, estão sendo santificadas, né? Estão sendo ali aprimoradas pelo Espírito Santo, continuem mantendo as práticas antigas. Não faz sentido, né? Então, Cristo ele transforma o ambiente, ele transforma a cultura. E cada vez mais que nós nos aproximamos daquele dia perfeito, né, o desejo aumenta. Porque os prazeres, o sabor que esse mundo oferece, né, o cardápio do mundo, ele já não faz tanto sentido para a gente mais. Né? Não tem nenhum propósito mais. Então, que o nosso propósito seja esse. A busca de Cristo, vivendo como que se ele fosse voltar exatamente agora, né? Então, a glória do Senhor, ela é indizível. Gente, quem não quer ir para um lugar onde não terá mais farmácias, as farmácias, né, não existirão mais, um local onde as UTIs não existirão, não será necessário mais funerárias, seguros de vida não serão mais necessários serem pagos, né? Inclusive, eu recomendo que façam. Tá? Se qualquer coisa me procure. Mas enquanto nós estamos aqui, a gente espera com responsabilidade, de forma ativa, mas crendo que um dia Cristo vai voltar, a gente vai poder olhar nos olhos dele, Jesus poder olhar para o pastor Miqueias, para o pastor Mateus, para mim, para você que está nos assistindo e dizer, valeu a pena. Glória a Deus. Amém. Valeu a pena. Você recebeu um abraço dele. E o engraçado é que seremos servidos. Gente, tem lógica uma situação dessa, né? Ele já nos serviu expondo o seu corpo na cruz do Calvário e ao chegar na glória ainda seremos servidos por ele. Fantástico. Então, é algo que não dá para descrever. Por isso que muita gente, às vezes, o ateu, né, ele quer explicar muita coisa, quer explicações, porque não vai conseguir explicar. Eu digo que se Deus pudesse ser explicado, ele não seria Deus. Exato. Ele seria homem, né? Seria mais algum ser qualquer. Mas justamente pelo fato de não poder explicar Deus é que eu me apaixono por ele. Exatamente. Né? E é isso. A gente segue firme e forte. Então é isso, né? Esperar Jesus, pastor Mateus, não é cruzar os braços, né? Não, exatamente. É um serviço. Eu aprendo muito com o nosso pastor presidente. Eu admiro pela gestão do tempo, pelo serviço. O pastor Abinaí não para, né? Então eu aprendo que a nossa esperança em Jesus, na sua vinda, né, não é cruzar os braços, é purificar o nosso coração, Exato. é se manter santo, né? É se manter fazendo algo para o reino. Então, é isso aí. Amém, que bênção. Amados, quando eu olho para tudo isso, né, e aí eu me lembro, né, da história da igreja, os primeiros cristãos, a gente vê muito isso também em Tessalonicenses, né, foram cartas que o apóstolo Paulo escreveu para corrigir a visão, né, daqueles irmãos dos últimos tempos, né. Eles viveram como se Cristo fosse voltar nos dias deles. Quando a gente caminha mais um pouquinho, os pais da fé,
a patrística, né? Eles viveram como se Cristo fosse Isso. voltar nos dias deles. Quando a gente vai lá para os reformadores, viveram como se Cristo fosse voltar nos dias dele. Quando a gente vai para os puritanos, viveram como se Cristo fosse voltar nos dias deles. Quando a gente olha para o movimento pentecostal, começou no Brasil, os pioneiros viveram como se Cristo fosse voltar nos dias deles. Isso só me leva para uma conclusão, né? Que nós também precisamos viver com responsabilidade, sabendo que nós estamos em missão, mas como se Cristo fosse voltar nos nossos dias, né? A qualquer momento. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Maravilha. Amados, e você que nos acompanha, se você ficou até aqui, meu muito obrigado. Que Deus te abençoe, Deus fortaleça a sua fé, que Deus possa te dar refrigério na alma mesmo, que você possa ter sido abençoado da forma que eu fui. E é claro que nós aqui só arranhamos a casca. Nós só arranhamos a casca. A gente nem aprofundou no assunto, até porque dá pra fazer uma série, né? A gente ficava até o final do ano aqui falando sobre a vinda de Cristo, e é algo que nos alegra muito, mas eu espero que tenha sido suficiente para despertar em você um desejo ardente, né, dessa espera por esse dia, né? Pastor Billy Graham, ele tem uma frase que eu gosto muito, ele fala assim: gente, eu li o final da Bíblia, né? Deu tudo certo. Eu li tudo, vai dar tudo certo, o futuro é glorioso, né? Pode ficar tranquilo, eu li o final. e glória a Deus por isso, né? Como é bom ser crente, né? Como é bom ser cristão. A gente poder olhar para esse mundo, pessoas se desesperando, a gente, meu irmão, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei aonde eu tô indo, né? Então, realmente é fantástico. Eu espero que possa ter sido bênção na sua vida, possa ter te edificado como nos edificou. Eu creio que a gente sai daqui hoje alimentado, feliz em Cristo Jesus, daquilo que Ele já fez e daquilo que Ele fará. Não se esquece, antes da gente se despedir, vai lá, inscreve, foi bênção na sua vida, você gostou, compartilha para mais pessoas, curte, deixa aquele comentário. A gente deixou de comentar alguma coisa que a gente comentou te tocou profundamente, vai lá no comentário, a gente quer saber, a gente quer te conhecer, a gente quer conversar. E no mais é isso, essa foi a última lição dessa revista, até a próxima, né? Graças a Deus que todo trimestre tem revista. Amém. Se todo trimestre tem revista, todo trimestre tem nós aqui também. No FamaCast Rede Farol, comentando a lição da semana. Meu muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Deus abençoe cada um de vocês.